Muito bem, pessoal. Boa tarde. Eu estou aqui para comentar aquele assunto que eu disse que ia fazer o comentário hoje. Eu abri aqui, vocês podem ver, o site. Logicamente ele está aparecendo aqui em português para mim, porque eu já programei o meu computador para jogar a linguagem em português, tá vendo? Ele abre no inglês, mas imediatamente passa para o português. Se eu quiser em inglês, ele puxa no inglês, mas eu puxei em português para que vocês possam estar compreendendo, ok? Então, muito bem. Nós estamos aqui no site da Adventista News Network, que é a agência AMN de notícias adventistas, e eu quero que vocês observem o que está escrito aqui, ó, a respeito, veja a foto da sede da Igreja Adventista, tá certo? Conferência Geral. Veja lá, a Igreja Adventista trabalha para esclarecer sua posição sobre o aborto. Então, se ela está trabalhando para esclarecer essa posição, é porque essa posição ainda não está perfeitamente definida. O que, desculpa falar, é um absurdo, porque isso deveria estar perfeitamente definida. E é justamente por conta disso que nós encontramos aqueles vídeos e aquelas falas e irmãos se levantando ao redor do mundo para denunciar, tá? E aqui embaixo ele fala, o diálogo inclui um grupo diversificado de teólogos adventistas, profissionais, médicos e líderes da Igreja Adventista, ok? Então, Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, onde você tem ali a rede adventista de notícia, tá? Isso daqui foi divulgado no dia 29 de agosto de 2019, há um ano atrás, gente. Então, há um ano atrás, a igreja tinha um grupo de pessoas trabalhando para esclarecer a sua posição sobre o aborto. Oh, mas não é agora, não é 2020? Não, foi ano passado esta notícia. Independente disso, irmãos, a nossa igreja existe há quantos anos? E só agora vai cuidar de esclarecer a sua posição sobre isso? A questão de um ano? Então tem coisas erradas. Olhando aqui a notícia, veja só, diversos grupos de especialistas médicos adventistas do sétimo dia, logicamente inclui teólogos, administradores de saúde e especialistas em ética, estão atualmente, isso ano passado, envolvidos na tentativa de esclarecer a posição oficial da igreja sobre a controversa questão do aborto. A denominação ofereceu as últimas diretrizes, mas não uma declaração oficial sobre o aborto, tá? Ela ofereceu as diretrizes num documento que ela fez em 1992. Tá vendo que quando eu ponho só o dedinho em cima ele fica azul? Se eu clicar aqui, ele tem que direcionar para mim sobre esse documento, que era então o documento oficial que estava sendo utilizado pela igreja antes de, a partir de agosto do ano passado, ou não sei de que mês aqui, eles começaram a trabalhar sobre uma diretriz oficial da igreja, que até então não tinha, ok? Aqui eles falam, ó, começando 2 anos atrás, o Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral, que é simbolizado pelo BRI, que oferece uma visão bíblica e teológica para a igreja sobre muitos assuntos, foi encarregado de preparar uma declaração que reflita os princípios bíblicos relacionados a essa discussão sobre o aborto. Ou seja, começando há 2 anos atrás, a partir de 2019, então 2017. Como assim? 2017 a igreja ainda não tinha uma posição oficial? Tá certo? E aí vem aqui falando que esse comitê de ética desenvolveu vários rascunhos de um documento proposto. Então, assim, é complicado isso. Mas vamos voltar aqui, porque eu quero clicar nesse documento de 1992 para ver o que ele fala. Eu sou direcionado para uma página da Igreja Adventista, onde está escrito que a página está em inglês, tá? Está traduzindo automático. A página não foi encontrada? Como assim a página não foi encontrada?
O que aconteceu para a página não ser encontrada? Então, quer dizer que existia uma página aqui com os ditames ou diretrizes que a igreja havia colocado em 1992 e esta página foi retirada do ar, tá certo? Por conta dessa polêmica toda que causou aí. Ela foi retirada do ar. Eu vou revoltar aqui, vou voltar ela para a linguagem do inglês, vou pôr aqui em inglês, ó, página não encontrada, desculpe, mas o que você está procurando não foi encontrado, tá certo? E é uma página oficial da Igreja Adventista, você pode estar observando, ó, símbolo tá aqui. Eu cliquei lá, estava na página da Igreja Adventista, cliquei lá, estava aqui, cliquei aqui, ela me direciona para essa página aqui, que não é encontrada. Tá certo? Então, eu vou fechar aqui. E aí vem, né? Falando sobre esta condição aqui, ó. Que esse comitê administrativo da Conferência Geral estabeleceu um grupo de trabalho sobre a questão do aborto, que estava incluso 26 membros representantes, envolvendo o Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Ministério da Família, Educação, Criança, do Ellen White State, Instituto de Pesquisa Bíblica, tá vendo? Ministério, então, vários ministérios envolvidos, inclusive a Revista Adventista, tá bom? Foi presidida aí pelo vice-presidente da Associação Geral, que era o Arthur Steele, né? E o comitê incluía 23 membros de outros países. Entre eles está o Brasil, aqui, ó, tá? Então, vários países participando, entre eles Brasil. E eles também colocam que nesse comitê haviam 6 membros mulheres, tá? Então, foi feito aí esse trabalho aí, levando em consideração as diretrizes de 1992, ok? Mas o que tem de estranho nessas diretrizes de 1992 que eles retiraram de lá, e a gente não consegue ver o que fala, mas que foi o foco, foi o ponto da onde as pessoas se embasaram para poder admitir aborto dentro dos hospitais, inclusive hospitais adventistas, ok? Então, vamos lá, eu abri aqui um outro documento, ainda dentro lá, noticiasadventistas.org, tá bom? Vou puxar a página aqui para cima, ó lá, noticiasadventistas.org, você pode abrir, aliás, eu vou deixar depois os links para vocês aí, no nosso grupo, para vocês poderem ir lá e pesquisar. Então, Comissão Mundial Adventista, comissão, aquelas 23 pessoas lá que trabalharam lá, votaram em 2019. Por que em 2019? Porque a gente viu que em agosto de 2019, aqui, ó, a AMN estava dizendo que eles estavam ainda trabalhando para ter uma posição, ok? Em outubro, tá aqui, ó, outubro de 2019, agora saiu essa informação, olha lá, por Adventista Review, ou seja, Revista Adventista, e Adventista New Networks, que é aquele site que nós estávamos anteriormente, que é a AMN, ok? Aí, ó, isso é matéria publicada por eles, ok? Em relação com uma declaração oficial, a última era de 92. Então, vamos ver o que fala aqui na matéria, né? Então, eles começam falando que eles tomaram algumas decisões, né? E houve ali algumas propostas. Então, eu vou passar aí para vocês estarem lendo, não vou ficar lendo aqui para não ficar grande esse vídeo, que não é esse o meu objetivo. Aqui eles já falam que era um grupo com 26 pessoas, incluindo 7 mulheres, tá? Para poder trabalhar, você poderá estar lendo depois. Eles falam o seguinte, ó, que nenhuma declaração anterior sobre a santidade de uma vida não nascida havia sido desenvolvida antes deste documento que agora eles estão apresentando. Como assim?
não havia sido desenvolvida. A igreja existe há 150 anos e ainda não existia nenhuma declaração sobre a santidade da vida. Alguma coisa errada sobre isso, né? Ok? E aí ele fala que a última vez que a denominação emitiu diretrizes sobre o aborto foi em 92, ok? Então vamos ver aqui mais o que ele fala. Depois vocês podem estar lendo com mais riquezas de detalhes aqui, né? E aqui eles comentam aqui da manifestação de algumas pessoas, né? O Stille foi um que se manifestou aqui. Ele explica algumas coisas aqui que vocês poderão estar lendo, né? E aqui entra na questão da discussão do plenário. E aí na discussão do plenário, algumas pessoas se manifestaram. Por exemplo, o pastor Doug Batchelor, que é o diretor hoje do Ministério Amazing Facts, né? Um ministério muito bacana, eu tenho acompanhado já há alguns anos. Quem mais se manifestou? O Richard Hart, também presidente da Universidade de Saúde de Loma Linda, fez aqui alguns comentários aqui a respeito disso, né? Aqui fala que outros delegados, aqui que eu quero que vocês observem, outros delegados trouxeram ao plenário preocupações relativas à omissão da linguagem abordando os casos de estupro e incesto, que ambos foram referenciados nas diretrizes de 1992. O que acontece? Nas diretrizes atuais, esse contexto envolvendo estupro e incesto foi retirado. Só que na de 92 havia isso daqui. E era colocado de tal forma que dava brecha para as pessoas se utilizarem dessas diretrizes para poder fazer. Percebem? E aí aqui ainda fala mais, olha lá, o Diri Muscala, que é reitor do Seminário Teológico Adventista na Universidade de Cambridge, enquanto elogiava o documento por seu respeito à vida e aos princípios bíblicos, também ofereceu sugestões de melhoria. E que sugestões são estas? Ele diz o seguinte: esta declaração é estranhamente silenciosa sobre a questão mais dolorosa em relação ao aborto, ou seja, o estupro. O que ele está querendo dizer com isso? E aí ele continua: espero que não enviemos um sinal falso às nossas igrejas ao omitir neste documento o problema da violência e do estupro. Eu acho que o estupro deveria ser incluído. Ok? Então, ele está colocando aqui a fala dele, né? Ele coloca a preocupação, claro, a gente tem que ter uma preocupação realmente com o estupro, com a questão do incesto, como nós vimos aí a menina essa semana ali, que era estuprada dentro de casa, né? Por um tio pedófilo, que promoveu, além de estupro, o incesto. A menina ficou grávida, e aí, no caso em particular da menina, uma menina de 10 anos, foi feito um aborto de um bebê de 6 meses de idade. E criou-se toda essa polêmica que vocês estão vendo aí. Ouvindo o médico no depoimento falando, ele diz que a menina corria risco de vida em relação à questão da gravidez. E é possível, porque ela era uma menina, 10 anos, muito nova, né? Mas assim, veja só, nós temos que pensar o seguinte: por que Deus permitiu que aquela criança viesse? Não sabia Deus que aquela criança iria vir ao mundo? Então, assim, existe sim a necessidade de ser avaliada a situação em que a vida da mãe, a vida do feto corre risco de morte, né? Nós temos que avaliar estas condições, mas simplesmente promover um aborto por aborto, porque houve um incesto, um estupro, não que nós concordemos com isso, porque isso é tão vil e criminoso, tanto quanto o aborto, né? Mas temos o direito de tirar uma vida que foi gerada em função de um crime desse e simplesmente dizer que aquele bebê não é bem-vindo ao mundo? Então é isso que eu coloco aqui, a impressão que dá, que a colocação desse reitor aqui do Seminário Teológico
está me parecendo que é desta maneira, né? Então é uma questão para a gente se parar para pensar. E ele ainda fala assim, ó, eu realmente gosto do fato de que isso está tão centrado na Bíblia. Aliás, ele não, né? De outra pessoa que disse, a Cat Prefucci, uma delegada da América do Norte, né? Que falou a favor do documento. E eu gostei dessa fala dela, tá certo? Ela falou isso, que eu realmente gosto do fato de que tudo está centrado, ou isso está centrado na Bíblia, essa questão do aborto está centrado na Bíblia. E aí ela lembrou o texto de Jeremias 1,5, que fala assim, antes mesmo de te formar no ventre materno. Deus já sabia de tudo antes de ser formado no ventre materno. Então, se foi formado é porque Deus permitiu, né? Então, Deus, de forma intencional, tá vendo? Possui e forma cada criança, disse essa moça aqui. E aí nós temos que pensar realmente nisso. Então, essa fala aqui do Diri Moscala, realmente me chamou muito a atenção e tem a ver com essas diretrizes que havia sido colocada em 1992. Naturalmente, isso não chegou aqui para nós na divisão sul-americana, mas lá na divisão norte-americana, isso foi amplamente usada ao ponto do Dr. Allred não ser considerado um criminoso por matar simplesmente 250 mil bebês. Sua mão é suja de sangue e está tudo certo isso, não tem problema nenhum nisso. Tanto que ele é um membro da igreja, né? Então aí a gente para pensar, será que não sabiam que isso era errado? Será que não conseguiam avaliar as condições erradas? Eu encontro uma brecha ali na situação e aí eu permito e passo a mão na cabeça do cidadão fazer um negócio desse, né? E aí a gente tampa o sol com a peneira e diz, não, mas a declaração, essa declaração aqui, ó, do documento, tá aqui embaixo, tá o documento votado, tá aqui, vocês podem ler depois, tudo que foi votado a respeito, né? E no final, realmente, aqui foi colocado, né, que a Igreja Adventista considera que o aborto está em desarmonia com o plano de Deus para a vida. Tá certo? Isso foi colocado. Mas quantos anos levou para ser colocado isso, meu irmão? Vamos parar para pensar? Se não foi dado brecha para as pessoas aí fora falar, né? Então, aqui foi o que a Luzia havia mandado. Está aqui a declaração, que é o princípio do ensinamento bíblico. E, Luzia, o que eu queria mostrar para você é o seguinte, ó, apesar de ser adventistas.org, isso que você mandou, quando eu teço a página aqui embaixo, cadê? Aqui, eu tenho o símbolo da Igreja Adventista aqui, está bem claro escrito, divisão sul-americana. Então, essa daqui, o que está relatado aqui é uma posição em relação à divisão sul-americana. Não é uma informação envolvendo a organização no contexto geral, a Comissão Mundial. Por isso eu fui na fonte mundial. Lá eu tinha, e quando eu entro aqui e venho aqui eu estou indo no mundial. E lá no mundial foi retirado, tá? Ou seja, que eu caio dentro da organização adventist.org, em inglês, informação oficial, olha lá, oficial statement, tá vendo? Oficial da igreja, que era o que acontece. Olha lá, site oficial da igreja mundial, tá vendo? Mundial, diferente daquele lá, esse daqui fica em Colômbia, em Silver Spring, tá vendo? Esse daqui é o site da igreja mundial, diferente desse daqui, que é da divisão sul-americana, tá bom? É isso que eu queria esclarecer para vocês. Vou deixar aí embaixo, então, os links para que vocês possam ver, ok? Um grande abraço a todos. Desculpa, pessoal, eu tinha encerrado já o vídeo, mas eu resolvi reabri-lo para colocar mais uma informação que eu esqueci de mostrar aqui. Então, nessa página do adventista.org aqui, da divisão que eu tinha mostrado aqui para vocês, né? Que
que era a posição da divisão sul-americana, eu quero mostrar para vocês que aqui na última linha, então aqui a gente tem aqui, eles reproduziram aqui então sobre o que foi votado, né? Que é o que foi votado ano passado, eu quero mostrar aqui para vocês, está bem claro. Esta declaração foi aprovada pelo Comitê Executivo da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 16 de outubro de 2019, durante o concílio anual realizado em Silver Spring, Maryland. Então, gente, novamente retorno à pergunta. Espera um pouquinho, a igreja existe desde quando? E só agora resolveram tomar uma posição em relação a isso? Em outubro de 2019? Né? Então, é algo para a gente realmente pensar. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, voltando aqui para a notícia aqui, o site da ANN, né, da Notícia Adventista, Agência de Notícia Adventista, vindo aqui embaixo, estou puxando aqui para baixo, porque aqui então é aqueles comentários que a gente já tinha visto ali, a declaração aqui que foi reproduzida lá no site também da divisão, que é a mesma declaração, tá certo? Eu mostrei para vocês, eu havia mostrado. E aí, aqui embaixo, como é um site de notícia da igreja, há espaço para comentários, percebe? Ó? Então, as pessoas podem comentar aqui na site da agência de notícia da Igreja Adventista, tá bom? E aí, eu posso fazer comentário aqui, qualquer pessoa pode entrar aqui nesse site e fazer um comentário. Eu quero mostrar algo para vocês que está aqui neste comentário. Este cidadão aqui, ele faz um comentário, isso foi há 4 meses atrás, ó. Achei extremamente relevante esta declaração, porém, ó, mas veio com uns 150 anos atrasado, e ele não está errado. E nem mesmo menciona o estupro e caso de má formação. E aí ele vem aqui e faz uma observação muito interessante, ó. Este atraso ocasionou a formação de médicos adventistas abortistas, em especial o maior deles chamado Edward Already. Isso mesmo, tudo vermelho. Esse médico é homenageado pela Universidade de La Sierra, matou com as suas próprias mãos mais de 250 mil bebês e ainda tem o seu nome em um dos cursos daquela universidade. Se alguém duvidar, ainda hoje o nome deste assassino está lá, triste isso. Então, comentário desta pessoa aqui no site. E eu quero dizer para vocês que se isso daqui não fosse verdade, eles já teriam retirado, porque aqui, ó, a agência de notícias se reserva o direito de ocultar ou excluir comentários que sejam ofensivos e denigram a imagem de qualquer pessoa ou instituição. Tá vendo? Então, se isso daqui não fosse verdade, eles já teriam tirado daqui. E não tiraram. Porque quem cala, consente. Então, aí a gente vê realmente ó, outras pessoas falando aqui, mais outra pessoa falando aqui, ó. Eduardo Already. Tá vendo? Tá mal na fita. Tá vendo? Ó, sangra, como sangrou o Egito ao nascer Moisés. E aí fala aqui algumas coisas, faz um comentário sobre isso. Então, assim, é real e é verdadeiro, ok? Então, é isso aí, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Até mais.